Oi, gente. Agora, nosso querido amigo Guilherme Inferno vai falar sobre microservices e Python, desafios e soluções. Salve de palmas. Valeu. Boa tarde. Tivemos um pouquinho de problemas aqui para plugar o computador, mas jogo rápido. Vou falar um pouco então sobre microservices. É uma arquitetura que vem surgindo aí, vem tomando bastante lugar no mercado. E como que o Python se encaixa nessa nova arquitetura? Começar falando um pouquinho de mim. Eu sou físico também por formação, então comecei na faculdade de física, tomei bacharel e decidi virar programador, já programava há alguns anos. Comecei no Windows com C#, e saí do lado da força em 2010, adotei o Python. Desde então eu venho programando com Python, full stack para web. Saí de Minas Gerais, fui para o Rio de Janeiro para trabalhar na Globo.com, tem uns 3 anos. Hoje eu sou desenvolvedor da área de plataformas de publicação na Globo.com. Então a gente faz uma série de serviços, frameworks, para a galera conseguir desenvolver os portais que fazem parte da Globo.com, que são G1, GE, G-Show. Então, para tomar um pouquinho do interesse, assim, começar falando por que a gente deve falar sobre microserviços. Isso daqui é um gráfico do Google Trends. É muito comum dizer que o boom do microserviço se deu em 2013. Foi quando a galera começou a falar, teve bastantes palestras da Netflix, surgiram os livros, o artigo do Martin Fowler. Mas você vê que tem uma tendência quase linear de crescimento até hoje no interesse do assunto, segundo o Google Trends. Cada vez mais empresas no mundo estão adotando essa arquitetura. Além então da tendência, o que acontece, né? Em 2013, que tiveram alguns encontros sobre arquitetura de software, e algumas empresas começaram a ver características incomuns entre como eles estavam desenvolvendo os seus serviços, como eles estavam arquitetando o seu sistema. Isso daí foi bastante encabeçado pelo Netflix, o eBay ali também tomou uma parte, e a expansão da AWS contribuiu bastante para esse cenário. Aí, em alguns encontros a galera começou a falar, pô, mas a gente começou a separar os arquiteturas orientadas a serviços no nosso desenvolvimento, a gente está cada vez com serviços menores, e algumas características que eles foram vendo em comum ali, eles falaram, vamos chamar isso de microserviços. Aí, a partir desse momento, começou um boom sobre microserviços, e hoje tem eventos dedicados completamente a microserviços. E por que ele ganhou esse destaque? Porque ele resolve problemas de desenvolvimento em larga escala. Então são problemas quando você tem que atender muitos consumidores e você tem muitos desenvolvedores. Então é problema de gente grande. A arquitetura ela resolve muito bem. O pessoal foi implementando, foi vendo que os resultados, foi errando, foi consertando. E hoje é quase um default quando você passa de uma certa altura no desenvolvimento de software. Para começar, vou falar um pouquinho de história aí, como que a gente saiu do mundo pré-microserviços e entrou no mundo dos microserviços. Isso daqui é uma representação do que era a aplicação da Globo.com antes da era dos microserviços. Então, o que esse desenho, esse diagrama aí quer dizer? Isso daqui, essa coleção de formas geométricas que tem aí no meio, fazem parte de uma aplicação web. São vários módulos que fazem parte de uma aplicação web. Você tem uma requisição chegando nessa aplicação,
um monte de processamento acontecendo ali. Às vezes vai fazer uma query no banco de dados, às vezes já dar uma resposta, e essa mesma aplicação vai chegar lá, processou tudo e respondeu o cliente da aplicação. Um pouquinho sobre essa aplicação. Ela era um grande projeto em Django. Então, a gente tinha lá uma aplicação em Django que atendia vários dos portais da Globo.com, e quase tudo que existia nesse portal era atendido por essa mesma aplicação. Era até difícil contar a quantidade de linhas de código ali, porque tinha muito puxadinho de um lado, puxadinho de outro, um módulo que apareceu ali, ninguém sabe de onde que veio, quem desenvolveu, por que está ali. Uma imensidade de testes que às vezes começavam a quebrar sem um motivo muito aparente. E era tudo num grande banco MySQL. Então você tinha ali umas dezenas de models nesse mesmo banco, e todos eles usando o mesmo banco ali. Era um banco super inflado, então uma migração nesse banco de dados às vezes demorava algumas horas, era um processo muito tedioso, acontecia de madrugada, tinha risco de cair, e tinha esse problema de ter vários times desenvolvendo o mesmo codebase. Era um grande repositório lá, todo mundo comentava nesse cara, e aí ninguém tinha que ter uma governança central para poder garantir que todo mundo está ali alinhado, está seguindo os mesmos padrões. Então era uma parada também bem centralizada. Principais problemas dessa arquitetura aí. Era muito devagar o time to market de uma nova funcionalidade. Então a velocidade de entregar alguma coisa nessa plataforma era muito lento. Existia até um time de deploy. O que é um time de deploy? É uma área da empresa responsável por subir códigos para produção. Então o cara que desenvolve não era o cara que subia código, porque era um processo tão tedioso que podia dar tanta coisa errada. Tinha um pessoal dedicado a fazer isso. E você tinha que ter um processo, marcar um dia de deploy, aí, vamos lá, vamos fazer o deploy quarta-feira às 3 horas da tarde, aí você esperava lá, aí o deploy dava errado, aí você, Beck, vamos fazer de novo o deploy amanhã às 3 horas da tarde. Isso daí dá para perceber que não tem agilidade que as novas metodologias hoje se propõem, por exemplo, Continuous Delivery, né? E era muito difícil refatorar, então desenvolver esse código, você ficava, puta merda, se eu mexer nisso aqui, o que vai acontecer? Era um codebase enorme com um monte de módulo que era carregado em memória toda vez que um processo subia, você não sabia mais o que era a responsabilidade de cada uma das partes desse código, e isso daí gerava uma situação que o desenvolvedor ficava com medo. Ele falava, caramba, eu precisava mexer nesse cara, mas o cara que fez já não está mais na empresa, não sei se eu mexer nesse outro cara vai refletir naquele outro, e ficava muito lento esse processo de colocar coisas em produção. Um segundo problema era a escalabilidade. Para você escalar, é muito bom você saber o que escalar. Quando a sua aplicação é uma grande caixa cheia de coisas, é muito difícil você fazer medir ali em produção o que está consumindo mais e menos recursos. E tem um outro problema, quando você tem um banco de dados enorme e sua aplicação está consumindo todos os dados desse banco, fica muito difícil você criar uma estratégia boa de cache. Por quê? Se a aplicação consulta o banco inteiro, seu cache é o banco inteiro. Então não existe memória RAM infinita no mundo para suportar esse cenário. O terceiro ponto é a resiliência. Casando um pouco do medo do desenvolvedor no primeiro ponto, de subir coisas para produção, ele subia às vezes, mesmo com medo, porque tem que entregar, tem gerente em cima, tem funcionalidade sendo cobrada, aí gera instabilidade em produção.
Por quê? Ele subiu uma coisa que ele não tinha previsibilidade do que ia acontecer e acabou deixando o sistema todo instável. Um módulo simplesinho ali que era, o cara queria, sei lá, consultar uma parada no banco de dados, fazer um replace, ele conseguiu fazer o sistema inteiro cair, derrubou todos os portais da Globo.com. E aí começou um processo gradual de separar parte desses módulos que eram carregados em memória ali no meu processo Django em serviços isolados. Então, um processo gradual, assim, cada hora foi um serviço. A gente, busca, por exemplo, tem uma regra de negócio muito bem definida. E se eu pegar o projeto, o módulo de busca que existia, e transformar ele num serviço de busca? Aí, se eu pegar o módulo de usuário e transformar num serviço de usuário, vou separando pequenos módulos desse meu monolito em novas aplicações que tem um deploy individual de cada um desses serviços. Até chegar no mundo dos microserviços, que agora, cada uma das responsabilidades da minha aplicação, ela tem um serviço isolado. Não é mais um grande servição cheio de módulos que responde a todas as requisições. Eu tenho aplicações com contextos bem definidos que vão ser responsáveis por fazer aquilo que elas se propõem a fazer. Então, se eu faço uma requisição, às vezes vai cair numa aplicação, às vezes vai cair num outro serviço, esse serviço pode consumir outros serviços. Uma coisa interessante que acontece, eu passo a separar os meus databases, os meus esquemas, de modo que cada serviço é responsável pelo seu dado. Não tem mais aquela coisa de um mega banco de dados que tem tudo, com infinitos joins. E, com isso, cada um desses serviços foi atribuído a um time da empresa. Então, a gente tinha um time responsável pelo serviço A, um time responsável pelo serviço B. Cada time começou a ganhar muito know-how sobre o serviço que ele desenvolvia. E uma coisa muito interessante é que ele escolhia a melhor ferramenta para resolver aquele problema. Então, se eu tenho um cara que precisa de fazer muita requisição assíncrona, eu vou usar o Tornado. Se eu tenho um cara que precisa consultar um banco de dados relacional, eu vou usar o Django. Se eu tenho um cara que é extremamente limitado a CPU, não vou usar Python, posso usar uma linguagem que performa melhor quando é CPU bound, vou usar Go, vou usar C. E nisso, a gente resolveu bem o primeiro problema ali, que é a velocidade das entregas. Por quê? Agora, cada time está desenvolvendo num contexto muito menor. Ele consegue ter um domínio muito maior sobre a solução que ele está desenvolvendo. Então ele conhece melhor a tecnologia, ele conhece melhor o ponta a ponta daquele serviço, que é um serviço muito mais simples do que aquela mega aplicação. Eu faço o deploy desse serviço individual, então não tem mais o medo de eu subir o meu serviço e quebrar tudo que existe. É muito simples você fazer automação nesses serviços menores. Então, a gente já escolheu um stack mais moderno, que fosse bem fácil de automatizar. Container é o cara que veio e matou muito bem esse problema de infraestrutura para microserviços. Então, Docker, Kubernetes, eles são os caras que vão orquestrar muito bem esse desenvolvimento orientado a microserviços. E é muito mais fácil você testar, ver o resultado do teste que está falhando quando você tem um conhecimento ali ponta a ponta da sua aplicação. Então você pode testar o contrato do seu serviço, para de ser um teste de caixa preta do site inteiro, passa a ser um teste do contrato do seu serviço. O segundo ponto aí é a escalabilidade, né? Como que a gente escalava o monolito? Como que a gente fazia quando precisava de
estava demorando muito para responder, não estava conseguindo atender muitas requisições por segundo desse cara. A gente fazia vários monolitos, o monolito distribuído. Ele escalava horizontalmente, legal, só que aí ele ainda continuava lá com um banco centralizado. Então você começa a ter muito o limite no que o charging do seu banco que você escolheu fazer consegue fornecer para você ali de performance. Já no caso do microserviço, como que é a escalabilidade? Eu consigo escalar individualmente cada um desses serviços. Então, meu serviço A, ele consome mais recursos, então eu vou subir vários containers do serviço A. E é muito fácil de medir também qual que é o serviço que está consumindo mais recursos. Eles são deploys separados, então eles estão em containers, VMs diferentes. Eu consigo saber quem está precisando mais de recursos. Posso falar, pô, esse cara realmente precisa mais de recursos, ou esse cara aí deve estar com alguma falha. O time deve olhar aí para corrigir alguma falha, porque ele não deveria demandar tanto recurso. Então, melhorou muito o cenário de escalabilidade, você poder escalar em cada uma dos seus serviços individualmente. O último daqueles 3 pontos que eu falei é a resiliência. Então, é muito comum nos artigos, nos livros de microserviços, a frase design for failure, que é desenhe esperando a falha. Então você vai fazer a sua arquitetura esperando que algum ponto dela vai falhar, se não todos. Como que é um exemplo de estratégia que você pode esperar a falha? Nesse meu exemplo aqui, eu tenho uma requisição, foi no serviço quadradinho, ele conversou com o serviço pentágono, aí na hora que ele foi conversar com o serviço bolinha, ele tomou um timeout, ele tomou um erro 500, alguma coisa. E eu não posso falar para o meu usuário, pô, tomei erro do 500 de um serviço aqui, agora eu vou te devolver um erro 500. Então a gente já faz a arquitetura esperando que algum serviço pode estar irresponsivo em algum momento. E aqui nesse exemplo eu posso pegar, por exemplo, uma resposta que eu já tenho cacheada ali no Redis. Eu posso pegar o dado daquela API que eu iria consultar, que eu já tenho cacheado ali, foi na minha última resposta com o status code ok, alguma coisa assim, e entregar uma resposta do usuário. Pode não ser uma resposta fresh, pode não ser uma resposta que vai estar servida para aquele usuário específico, mas eu não vou deixar o usuário na mão, não vou dar uma tela de erro do browser para o usuário. Isso daí deixou todos os serviços muito mais resilientes, porque agora as falhas são contidas. Eu não tenho mais um módulo que derruba meu sistema. Um serviço cai, ele cai e não derruba mais ninguém, porque os outros estão esperando que em algum momento ele vai cair. Bom, então agora falando um pouco das características comuns dos microserviços. Não existe nenhum microserviço by the book, não existe uma maneira canônica de fazer microserviços. O que aconteceu foi que o pessoal que estava nessa vanguarda aí de tecnologia foi tendo encontros aí em eventos e foi definindo essas afinidades que eles acabavam tirando como vantajosas ao fazer a arquitetura de cada um dos produtos. Aí eles viram que essas aqui eram as principais características comuns que deram muito sucesso ao desenvolvimento deles, que são os microserviços. Eles têm a característica de ser pequeno em tamanho. Então, cada microserviço, ele tem um contexto bem definido ali, não é um contexto muito grande, e ele se limita a ele. Então, ele não se propõe a resolver vários problemas, ele se propõe a resolver um problema bem. Cada um deles também é desenvolvido autonomamente. Então, é bem importante que não exista mais uma governança centralizada. Então não tem mais um conjunto de regras fortes para poder desenvolver cada um dos serviços. Cada um dos serviços ele também não vai fugir muito do que você tem de stack tecnológico na empresa, mas você tem um grau de liberdade para desenvolver esse serviço. Eles são
implantados individualmente, então eles têm deploys independentes. Eles são descentralizados, então tanto quanto dado quanto governança são descentralizados. E é muito importante a automação de processos, que basicamente automatiza tudo. Tudo que dá você vai automatizar. A única coisa que você não vai automatizar é o código que o cara tem que fazer para criar uma regra de negócio ali. O resto tudo, ele é automatizado. É muito importante você ter, por exemplo, a automação de infra. Você tem um cenário que você tem muitos serviços. Imagina a sanidade se você precisar ficar criando um monte de VM na mão para cada um desses serviços, se você precisar ficar criando CI para esses serviços, criando CD ali, não tiver um processo fácil de você fazer, microserviços não vai funcionar. Você só vai piorar uma situação que você tinha ali, que vai deixar o desenvolvimento mais lento. Então, mais legal, né? Chegamos nessa arquitetura, mas nem tudo é tão maneiro assim quanto está aparecendo até agora. Você tem uma complexidade adicional aí de desenvolvimento e operacional. Então, é mais difícil você desenvolver um microserviço bem do que você fazer uma appzinha simples ali em Flask, em Django, que resolve todo o seu problema. Você começa a ter muito que conversar um time com o outro, que vai conversar um serviço com o outro. Você gera duplicação de dados, então o seu dado agora pode estar em mais de um lugar, você tem que... o problema, né, é consistência, ou você vai querer atender todos os requests rápido. Aí você tem que fazer essa medida aí. Você vai gerar latência adicional, então você vai ter... Antes era um módulo conversando com outro em memória, agora você vai ter I/O, você vai ter fila, você vai ter um monte de coisa que pode entrar no meio aí da comunicação de um serviço com o outro, e cada comunicação dessa vai gerar uma latência adicional, você tem que estar preparado para isso. Você perde a uniformidade, antes era tudo Django, agora tem Django, agora tem Python, tem Go, tem Ruby, tem Elixir, tem C, tem Node, e começa a você precisar de uma galera muito mais poliglota. E começa a ficar um pouquinho mais difícil uma refatoração cross-módulo. É uma coisa que você tenta evitar, mas se ela acontecer, ela não vai sair tão simples. Se você precisa de fazer uma mudança que afeta mais de um serviço, você precisa começar a casar depois ali, então é melhor evitar, mas se for necessário fazer, não vai ser tão bonito. Falei um pouquinho aí de microserviços, né? Agora, onde que o Python entra na jogada, né? A gente está no vídeo de Python, né? De arquitetura. Então, por que Python é tão legal para microserviços? Esse primeiro ponto aqui é o matador. Python é muito rápido de você desenvolver, de você prototipar. O tempo que você resolveu falar, pô, quero fazer meu novo serviço de busca em Python aqui, vou fazer ele. Você tem um lead time muito melhor do que em alguma outra linguagem. E quando você está desenvolvendo um número elevado assim, de serviço, isso daí é um ponto muito importante. Você precisa desenvolver, você precisa ver se funciona, você precisa às vezes descartar e fazer de novo. E o Python aí, ele vem como o nosso marco zero. Qual que é a estratégia que a gente costuma adotar? A gente primeiro faz em Python, vai ali fazer em Flask até, vamos fazer serviço em Flask. Gastamos aí um tempo bem pequeno. Beleza, o que a gente precisa? O Flask atendeu? Deixa em Flask, está pronto. Conseguimos subir alguma coisa para produção aí em pouquíssimo tempo. Ah, não, esse cara demanda muita CPU, não vai dar para ser Python. Aí, beleza, a gente refaz em Go aí, refaz em C. Esse cara faz muito I/O. Vamos usar Tornado aí, pega esse código Python e transforma ele num código Tornado. Python tem uma característica que é muito fácil instrumentar Continuous Delivery, o DevOps com Python é
bem tranquilão de fazer. Nossos DevOps lá na Globo.com, eles adoram Python, assim. O Python, ele tem o uso muito bem difundido de microframeworks, que são aqueles frameworks leves, tipo Flask e Borrow, que são muito maneiros para fazer essa prototipagem aí de novos serviços. Tem esse ponto, né? Porque eu posso fazer primeiro em Python, depois eu consigo combinar em outras linguagens. Então tem serviços em Python, conversando com serviços em Go, que conversam com serviços em Node, etc. Dependendo da necessidade do meu serviço. Então, eu já ouvi muito daí, a gente não vai poder fazer isso em Python porque a gente precisa muito de raw performance. Cara, você que precisa de raw performance, você faz em outra linguagem. Os outros serviços você faz em Python. Python é barato de manter. Talvez é a linguagem que tem a manutenção mais barata, aí, se eu for chutar. É fácil identificar um problema, é fácil corrigir. Hoje a comunidade de desenvolvimento Python ela é bem grande, então não é tão difícil você montar uma equipe em Python. Então se alguém que fez um serviço em Python, o cara agora saiu da empresa lá, saiu o time inteiro. Você tem uma certa facilidade para substituir esses caras que saíram. Isso daí pra gente foi uma característica bem legal. Aquele monolito nosso era em Python 2. Aí ninguém teve coragem de tentar colocar Python 3 nesse cara. Agora, e nesse processo de migração de serviços, a gente começou a fazer os serviços em Python 3. Então, para quem não tem Python ou está no Python 2, é uma boa hora de introduzir o Python. Você está fazendo novos serviços e esses serviços aí agora vão vir na linguagem que é a melhor do mundo, que é Python, todo mundo sabe. Falar um pouquinho agora das características que cada framework assim, tem nessa arquitetura. Tornado é o cara que é a menina dos olhos, assim, eu acho, dos microserviços aí, quando você precisa de escalabilidade. Ele é nativamente ali não bloqueante, né? Então ele tem o I/O em rede não bloqueante, assíncrono. Isso é muito importante quando você tem muita comunicação entre serviços. Não vai ter um serviço que comunica com outro e esse outro está esperando a resposta do terceiro, que está esperando uma resposta do quarto. Se as suas requisições são bloqueantes, você vai ter algum problema aí. Tem o Flask. O Flask é bom, aquele motivo que eu dei lá, né? O zero ao deploy em Flask é muito rápido. Então, para você começar um novo serviço ali em Flask, ele é bem legal, assim. Geralmente o que a galera faz, né? Fazem Flask aí para testar a ideia. Se der certo a gente vê aí, se não, vamos pivotar. O Django, ele tem a característica aí que é comunicar bem com o banco de dados, né? O ARM do Django. Então, APIs ali que são stateful, né? São os nossos serviços que têm dados. Fica legal usar Django neles, porque se o seu banco de dados, você falou, vai ser um SQL, é molezinha fazer a API em Django, usando o Django REST Framework, TestPy, e agora o Django tem os channels, né, que aí deixam possível você comunicar com outros serviços ali de forma assíncrona, através de mensageria. Tem o Namecool, ele não é um cara muito conhecido aí, ele é um cara novo que surgiu assim, pensando em microserviços. Então ele é orientado a RTC, mensageria, fila. E não é um micro framework, né, mas tem uma combinação de server e client, que é o AO-HTTP. Ele é bem maneiro para fazer, ele usa o Async.io nativo, né? E é bem legal quando você está fazendo ali o seu serviço em Python 3, ali usando o Async.await, fica um código bem maneiro e não bloqueante. Chegando ao final aqui, então, tenho as considerações finais aqui, ó.
conjunto de dicas. Eu acho que para adotar microserviços, a maior mudança não é de arquitetura, é de cultura. Existe a lei de Conrad, ela diz que a arquitetura do software ela tende a seguir a organização dos times de desenvolvimento da empresa. Então, se você tem um time de banco de dados, você vai passar a ter um serviço de banco de dados. Você não tem microserviços com cada um dos seus bancos de dados. Se você tem um time de implantação, você vai criar serviços de deploy. Você não vai criar microserviços com continuous delivery. Então, é importante adotar, ele conversa muito bem com a cultura ágil. Então, times multidisciplinares aí, cada time ali possuindo o seu expert em DevOps, conversa muito bem com times full stack, né? O segundo ponto aí é monolith first. O que é isso? Comece pelo monolito. Você não vai usar uma arquitetura de microserviços a não ser que você vê que você está precisando dela. Senão você vai estar desperdiçando ali provavelmente uma quantidade de recursos. Ela é uma arquitetura complexa, ela resolve bem problemas complexos, problemas de escalabilidade. Mas não vai fazer igual startup. Vou começar minha startup aqui com Kubernetes, não sei o quê. Cara, calma aí. Pisa um pouco no freio. Faz um monolito. Espera você ter problema aí. E é muito importante você ter atenção aos requisitos aí. Que é, por exemplo, provisionamento de infra. É muito importante você ter a infra que é muito fácil você lançar novos servidores, clusters, banco de dados, cache de front-end, tudo que for necessário você instrumentar para a sua aplicação. É importante também instrumentar monitoração, que é, se um serviço cair, eu preciso saber que esse serviço caiu para poder comunicar quem for responsável por botar esse serviço de novo no ar. Porque agora eu vou ter um cenário que eu vou estar atendendo muito mais usuários, mesmo com algum mau comportamento do meu sistema. Então, a monitoração ela tem um papel principal aí na jogada agora. Bom, eram esses os pontos que eu queria falar. Falar um pouquinho agora do meu sponsor, né, que pagou minha viagem para cá. Tem muitas vagas lá na Globo.com. A gente tem escritórios no Rio e em Porto Alegre, Data Science, Full Stack Web, DevOps, área de vídeos. E queria agradecer a todo mundo aí pelo tempo, a paciência, a organização aí, que eu sei que fazer um evento demanda muito esforço da organização. Muito obrigado, galera. Se alguém tiver alguma dúvida... Valeu, Guilherme. Perguntinhas? Vamos lá, várias. Muito bacana a sua palestra aí. Eu queria perguntar um pouco, uma das grandes dores de converter um monolito para microserviços é quando você tem um autoacoplamento do seu monolito. Queria saber se vocês tiveram esse problema e como vocês atacaram isso. Pra caramba. Realmente esse daí foi um grande problema. A gente teve um problema que a gente teve autoacoplamento dos microserviços. Que aí refletiu um pouco da arquitetura que a gente tinha antes. E aí foi muito de mudar o mindset da galera. É isso que um pouquinho da parte que a mudança é cultural. Galera, vamos pensar aí por que a gente tem isso, né? Vamos ler, vamos ver palestra do Netflix. Quem quiser aprofundar mais um pouco nessa área, tem muita palestra aí da galera do Netflix, eBay, Amazon, muito legal. Aí a gente viu, beleza,
Para tirar, então, essas dependências fortes entre os serviços, o que a gente faz? A gente teve que mudar a arquitetura que uma requisição tem entre os serviços. Então, se existe um auto-acoplamento aí, provavelmente a gente fez o serviço errado, isso devia ser um serviço único, ou não devia existir esse acoplamento. Então, atacar a causa raiz desse problema. Então, porque é até recente, assim, que ficou bem evidente esse problema lá, já no mundo do microserviço. A gente falou, pô, acho que a gente errou na hora de escolher a responsabilidade. Se em vez a gente... Um dos causadores que a gente viu isso é que a gente estava fazendo uma arquitetura dividida em camadas, em alguns pontos, e não em serviços contínuos. A gente, pô, arquitetura dividida em camadas não é microserviço, não é o que a galera prega. Aí a gente mudou a forma com que os microserviços se comunicavam, a responsabilidade. Não, isso agora é a responsabilidade do time que desenvolveu a parada, que devia ter a lógica acoplada. Não viraram 2 serviços, agora é um serviço do mesmo time ali, a galera desenvolve aquela parada inteira. Bacana, parabéns pela palestra, bem bacana mesmo. A dúvida que eu tenho é, você comentou parte dela nessa sua resposta agora, mas é sobre a latência. Quando a gente começa a separar as coisas em serviço, pode acontecer de você ter, sei lá, um de usuário, uma outra de autorização, e daí você tem um serviço que vai ter que fazer um código de dados e você tem lá na ponta alguém que está, uma API que está exposta. Então você vai ter a primeira chamada, aí esse serviço vai fazer uma chamada para outro serviço, que vai chamar um outro, e daí você acaba tendo uma latência muito grande ali. Vocês chegaram a um problema desse tipo? Como vocês atacaram isso? Acho que a gente tem 2 estratégias que a gente usa para resolver parte desse problema aí. Uma delas é dar uma resposta rápida. Tipo, se eu não preciso realmente que esse dado trafegue por todos os microserviços para dar uma resposta ok para o usuário, que é, por exemplo, eu tenho uma matéria, eu não preciso para cada usuário ir lá e consultar todos os serviços responsáveis por montar uma matéria. Eu posso simplesmente pegar qual que é a última versão da matéria legal que eu tenho aí, vou entregando. Em background, eu vou rodar uma série, um pipeline que vai ser responsável por atualizar cada um dos caches que existe para essa matéria, por exemplo. Então, nisso daí, eu consigo dar uma resposta ali em poucos milissegundos, mesmo que o processamento normal ali leve alguns segundos. E uma outra estratégia bastante usada são circuit breakers, né? Que eu tenho uma expectativa de latência máxima ali, né? Que eu falo, pô, esse serviço aqui devia responder o meu em no máximo 20 segundos. Então, à medida que o tempo de resposta do serviço vai aumentando, eu vou parando de consultar esse serviço. Posso entregar, por exemplo, a resposta do Redis ali, que é meio que o cenário de falha. Então, principalmente, a gente usa essas 2 estratégias, que é a resposta rápida e o circuit break. Você tocou um pouco da descentralização aí. Mas ao mesmo tempo você mostrou a parte HTTP ali, vários frameworks, e todo cenário parece que é um RPC, todo o seu tem assim, modelo envolve muito RPC. Né? A descentralização, eu vou dividir em 2, uma primeira parte. A descentralização, você tem algum proxy em algum lugar que esses serviços estão registrados. Então tem algum nó na tua rede que centralize. Né? Então, você tem o API Gateway, né? E você tem o Service Discovery. Então, esses 2 caras, não deu tempo de falar aqui, mas eles são canônicos na implementação de microserviços. Então, esse trabalho está nesse dinâmico, esse conhecimento de Discovery dinâmico, como você sabe que está feito? Que é o ponto central, você acaba centralizando toda essa É até interessante ter esse é um problema até comum em microserviços. Você tem a arquitetura muito descentralizada, mas você tem o API Gateway. Até um problema que o Netflix, eles
publicaram recentemente um material falando que eles tiveram esse problema também, o que eles precisaram fazer. Se você tem um API Gateway ali, que ele carrega muita lógica para a memória, tem processo ali que muita gente diferente desenvolveu e precisou subir no API Gateway, você começa a ter um monolito no meio da sua arquitetura de microserviços. Então, a gente não tem esse problema bem resolvido. Mas um processo que está tornando gradual é fazer com que um serviço comunique o outro se ele não tem uma necessidade forte de Service Discovery, por exemplo. Tem a complexidade, às vezes, ainda tem, dá para ter essa centralização. Vocês têm algum caminho a parte assíncrona? Como vocês tratam, pelo menos o request reply, transformar isso de uma maneira assíncrona, esse core assíncrono, mesmo que você tenha que responder ali sincronamente? Vocês conseguem trabalhar esses microserviços como serviços atrás de por mensageria ou por alguma maneira assíncrona? Vocês trabalham com essa abordagem também nesse? Sim, complementa um pouco a resposta anterior que eu dei, né? Normalmente que a gente trabalha bastante com mensageria, principalmente para poder fazer coisas do tipo publicação de conteúdo, né? Então, o usuário ele ganha uma resposta ali, acabou a conexão HTTP5 com o usuário final. Enquanto isso, a gente inseriu uma mensagem na fila que vai ser consumida por alguns serviços, esses serviços vão consultar outros, e quando é para o usuário final, normalmente a gente dá a última versão good de um conteúdo, quando está rolando esse processamento ali da mensagem numa fila, por exemplo. Como é que vocês documentam as coisas? Ou como é que vocês fazem para que novas pessoas do time consigam fazer parte do time de base? Sim. Documentar é um ponto de dor. Eu acho que não é uma das propostas do microserviço resolver a documentação de APIs, de serviços. E é realmente bem importante e bem difícil de fazer, manter uma cultura, manter a documentação atualizada. A gente tem, o que a gente faz agora são sprints de revisar a documentação e cada um vai usar, uma parada legal que a gente fez é começar a fazer uma espécie de dojo que você vai começar a desenvolver usando a sua API e lendo a sua documentação, para ver se você vai conseguir. E a gente viu que quase ninguém consegue usar a sua própria documentação, teve que revisar. Então é realmente um problema, e é um ponto importante, porque você tem um monte de serviço, se ele não é bem documentado, né, como é que você vai fazer um cara comunicar com o outro? Hoje a gente está tendo que investir bastante tempo nisso, em documentar, em fazer release notes do serviço, em versionar as APIs bem, que é muito importante. Acabou o tempo de perguntas, galera. Quem quiser trocar uma ideia com o Guilherme no Coffee Break, é nóis.